Voltamos a estar juntos para mais um Vamos Falar de Saúde. É sempre um prazer estar na sua companhia. Hoje vamos falar sobre neurocirurgia e os cuidados após a cirurgia. Para nos falar sobre este assunto, como é habitual e usual, vamos ter dois convidados. Vamos ter connosco o neurocirurgião, o Dr. David Pereira, e também connosco o enfermeiro José Luís Sepúlveda, que desde já começo por cumprimentar. Bem-vindos. Olá, bom dia, bem, obrigado. Vou começar por perguntar precisamente... Bem-vindo, obrigado mais uma vez, Dr. David Pereira. Eu vou começar precisamente consigo. Muito obrigado pelo convite. Vou começar precisamente consigo. Temos connosco então o neurocirurgião, o Dr. David Pereira, brincando, um venezuelano que estudou em Barcelona e que vive em Portugal, é isso? Sim, senhor. Sim, fiz os meus primeiros estudos na Universidade Central da Venezuela, em Caracas, e logo fiz outros estudos em Barcelona, em Espanha, e agora estamos cá em Portugal. Muito bem. Eu vou começar exatamente por aquilo que é a definição do contexto do nosso programa de hoje, perguntando-lhe o que é a neurocirurgia. Muito bem. A neurocirurgia é uma especialidade médico-cirúrgica que trata das doenças do sistema nervoso central e periférico que podiam ser tratadas do ponto de vista cirúrgico. Isso faz uma diferença com os neurologistas, que eles dão conta de aquelas doenças do sistema nervoso que são para que não é necessário operar. Portanto, a neurocirurgia tem uma vasta quantidade de doenças a tratar, quer no cérebro, na coluna vertebral e nos nervos periféricos. Portanto, das doenças do cérebro, nós temos, por exemplo, doenças traumáticas, fraturas, hematomas. Temos também doenças vasculares, como são as ruptura dos aneurismas cerebrais, malformações arteriovenosas, etc. Podemos ter doenças infecciosas, como abscessos no cérebro. Podemos, na coluna, por exemplo, vertebral, temos doenças degenerativas da coluna, como são as hérnias discais, as estenoses, o que quer dizer que o canal por onde percorre a medula e os nervos está muito estreito. Temos doenças também traumáticas, fraturas, deslocações das vértebras. Temos também doenças infecciosas da coluna, disites, o mal de Pod, que é a tuberculose, que também pode afetar a coluna. Também na coluna podem ter doenças oncológicas, quer dizer, tumores, quer dos ossos, como também da parte do sistema nervoso central propriamente. Também podem haver doenças congénitas, isto já é mais na parte da pediátrica. E também temos aquelas lesões que afetam os nervos periféricos, que são os nervos que saem da coluna para se distribuir por todo o corpo. Por exemplo, aqueles quando na mão, no pulso, no túnel cárpico, há um atrapamento do nervo mediano. Essas são doenças típicas do sistema nervoso periférico. E a neurocirurgia, pois, abarca desta maneira a cabeça, a coluna vertebral e no resto do corpo tudo que tem a ver com os nervos periféricos durante todo o seu trajeto. Muito bem. Dr. David Pereira, pergunto-lhe dessas doenças, dessas patologias que mencionou, quais é que são as mais frequentes e as suas causas? Sim. Ok. Para responder esta pergunta também devíamos dividir essas três grandes áreas, cabeça, coluna e nervos periféricos, porque são diferentes. As lesões e doenças mais frequentes na área da cabeça, do cérebro, têm a ver com traumatismos, muito frequente fraturas com afundamentos ou não, com massa encefálica exposta ou não,
essa dentro da área traumática do crânio, essas são frequentes. Também temos hematomas classificados como subdurais, epidurais, ou dentro do parênquima do cérebro. Da parte traumática, essas são as mais frequentes. Agora, também temos, dentro da parte oncológica, há alguns tipos de tumores que são muito frequentes. Alguns são benignos, como os meningiomas. Outros não são benignos e também são frequentes, como é o caso dos gliomas de alto grau, também conhecido como glioblastomas. Dentro das doenças vasculares, a mais frequente são os aneurismas cerebrais, que é como um saquinho que se forma nas paredes das artérias, que secundariamente a uma hipertensão arterial, é o mais frequente que aconteça isso. Uma crise de hipertensão arterial faz que aquela malformação, chamada aneurisma, rompe e produz uma hemorragia dentro da cabeça, no cerebral. Essa na parte vascular é a mais frequente. Infecciosas, pois temos os abscessos. Abscessos cerebrais são os mais frequentes. Dentro da área da coluna, a patologia mais frequente é de tipo degenerativa. Portanto, temos que falar das hérnias de disco, que podem ser na coluna cervical, dorsal ou lombar. De facto, a mais frequente em ordem é na coluna lombar e lombosagrada, logo a seguir na coluna cervical e logo na coluna dorsal, que são mais raras. Portanto, a patologia discal tem o problema de que pode comprimir os nervos, então produz dores, não apenas uma dor mecânica pela situação anatômica que está a acontecer, mas também uma compressão sobre alguns nervos, produzindo sintomas como o dor ciático, por exemplo, a dor ciática, que é uma dor por compressão dos nervos da coluna lombar baixa e que desce pela parte de trás da perna até o joelho ou até o pé. Caracteristicamente é assim. Também dentro da coluna temos muito frequente as lesões traumáticas, secundárias a quedas, acidentes de aviação, e agora, por exemplo, durante o verão, aumentam a frequência de lesões da coluna cervical por mergulhos. As pessoas mergulham em águas que não conhecem muito bem e batem a cabeça contra uma pedra e produzem lesões traumáticas da coluna cervical. E dentro dos nervos periféricos, as lesões mais comuns são o atrapamento do nervo mediano no túnel cárpico, que fica no pulso, nas mãos. Também temos lesões do nervo cubital nos cotovelos e também lesões do nervo tibial nos tornozelos. Há muitas outras lesões, mas a pergunta tem a ver com as situações mais frequentes. Muito bem, obrigado mais uma vez, Dr. David Pereira. E agora introduzo também na nossa conversa o enfermeiro José Luís Sepúlveda, a que mais uma vez agradeço a presença, bem-vindo. Eu que agradeço, obrigado. Eu, depois de termos falado sobre estes assuntos, é importante também falar no pós-operatório. Enfim, já aconteceu o problema, a doença, a patologia, precisámos de uma cirurgia e eu começo por te perguntar, porque a grande maioria dos doentes que passam por uma cirurgia desta precisam depois de cuidados, de assistência, que se mantém muitas vezes até durante algum tempo. Eu começo por perguntar-te que respostas é que a comunidade tem para dar a pessoas que passam por esta cirurgia? Uma das respostas que nós pensamos logo à primeira vista são as clínicas de fisioterapia e as unidades de medicina física e reabilitação,
estão muitas vezes até estas últimas associadas diretamente às unidades hospitalares. Portanto, após a cirurgia, e estou a falar, portanto, nos dias ou semanas após a cirurgia, não no imediato pós-operatório, as pessoas podem ter necessidade de estar ainda internadas durante algum tempo nestas unidades de medicina física e reabilitação. Mas quando saem, vêm muitas vezes para a comunidade e perguntam-se precisamente isso: e agora? Até porque o grau de limitações que estas cirurgias podem induzir tem muito a ver também com o tipo de patologia que está por trás na origem da cirurgia. E por isso, na comunidade, neste momento, as pessoas podem então recorrer às clínicas de fisiatria ou de fisioterapia, pedindo ao seu médico de família, portanto, para lhes passar. Normalmente é um processo que já está bem oleado, ou seja, quando a pessoa vem do hospital, já traz uma cartinha de referenciação que permite que o médico de família, ao tomar conhecimento, lhe passe o tradicional P1 para ir às clínicas. Até porque, desculpa lá interromper-te, até porque sim, muitos deles já saíram dos cuidados de saúde primários precisamente para o hospital, já foram referenciados antes pelo seu médico de família. Exatamente, e portanto há esta ligação, e o médico de família, a equipa de saúde familiar, continua a ser talvez a equipa que melhor conhece o doente, e portanto neste momento em que ele regressa ao domicílio, é importante que ele sinta que tem o apoio dessa equipa e que vai ser encaminhado da melhor forma. A outra alternativa que agora também podem utilizar, e é uma alternativa que cada vez mais vai sendo mais abrangente, neste momento há uma cobertura praticamente nacional das equipas de cuidados continuados e integrados, ou das unidades de cuidados na comunidade. São unidades que trabalham não apenas indivíduos, mas grupos de pessoas, muitas vezes, e têm respostas verdadeiras equipas da neurocirurgia. Sim, verdadeiras equipas que são constituídas por elementos das mais diversas especialidades médicas, de enfermagem, e que psicólogos, têm a possibilidade de ter psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, por aí fora, que vão tentar fazer com que as pessoas tenham a melhor resposta possível. Estas equipas de cuidados continuados e integrados são uma resposta que não havia antes de 2006, porque as pessoas tinham os cuidados diferenciados no hospital e depois tinham o domicílio. E neste intervalo entre eu poder estar autónomo no domicílio sem precisar de cuidados contínuos, ou pelo menos cuidados mais intensivos, havia ali um hiato em que as pessoas não tinham uma resposta. A partir de 2006, com a criação da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, passaram a ter também esta resposta. E, como eu dizia há bocadinho, cada vez mais esta resposta procura ir ao encontro das necessidades das populações. E, portanto, esta é uma boa possibilidade para quem sai, portanto, de uma cirurgia do foro neurológico. Também têm, como sempre tiveram, a possibilidade de recorrer ao privado, mas como sabemos a maior parte da população portuguesa também não tem recursos, a não ser que esteja, portanto, afeta algum subsistema de saúde ou que tenha um bom seguro de saúde para poder recorrer a estes serviços privados. Mas até porque, desculpa lá interromper-te, até porque se calhar eu posso fazer esta pergunta melhor, com mais autoridade do que tu, porque tu estarias a falar em causa própria, mas há que reconhecer que o SNS é de excelência e ainda continuamos a ter excelentes cuidados de saúde no público. Essa é uma das questões que muita gente se coloca. De facto, o nosso Serviço Nacional de Saúde não faz distinção entre aquilo que são a capacidade económica das pessoas, entre outras, o Serviço Nacional de Saúde não faz distinção de utentes por nenhum tipo de diferenciação discriminatória. Ou seja, mesmo que eu não tenha qualquer possibilidade em termos económicos, eu vou ter acesso ao mesmo nível de tratamentos que terá uma pessoa que tem os melhores recursos económicos no país. Por isso, o nosso Serviço Nacional de Saúde, de facto, é um exemplo a nível mundial também por esse aspecto. Não quer dizer que não é exemplo de falhas, mas nesse aspecto as pessoas sabem que, mesmo não tendo recursos, podem
contar com o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, é uma resposta que, mesmo sendo em parceria, porque às vezes o Serviço Nacional de Saúde não tem capacidade de dar a resposta naquele tempo que é necessário. Mas nós sabemos hoje em dia, e há tempos bem definidos para isso, quando o Serviço Nacional de Saúde não consegue dar a resposta naquele tempo razoável necessário, atualmente já tem parcerias com privados para que a pessoa possa ter acesso aos cuidados no privado sem ter que despender os custos que o privado tem, não é? Portanto, assumindo os custos o Serviço Nacional de Saúde. Um trabalho em rede, como se costuma dizer. Eu, por falar em rede, eu vou-te perguntar, mais à frente, eu vou-te perguntar como é que as pessoas podem, enfim, ter acesso à rede, ter acesso a esses cuidados, mas antes disso gostaria que nós pudéssemos explicar um pouquinho o conceito, até porque tu falaste de um serviço que é recente. Ele até mudou o paradigma da saúde em Portugal, que foi começar a trabalhar na área da prevenção e de um estilo de vida, ao invés apenas de curar, mas enfim, dar formação e informação às pessoas para prevenir. Foi uma revolução, diria eu, na área da saúde em Portugal. Que nos falasse um pouquinho da rede dos cuidados na comunidade. Eu sei que muitas vezes se confunde aqui com a questão das unidades de cuidados continuados, não é de toda a mesma coisa, mas gostaria de que tu me pudesses explicar o que são e que tipo de serviços prestam à comunidade, porque é um leque muito abrangente de serviços. Sim, os agrupamentos de centro de saúde atualmente, na versão que nós temos hoje em dia, são uma novidade porque de facto trazem aqui alguma diferenciação. Antes as pessoas estavam habituadas a pensar em centros de saúde e normalmente pensavam em médico de família e uma equipa de profissionais que eventualmente poderiam estar à volta do médico de família. Atualmente os serviços de saúde nos cuidados de saúde primários estão divididos em várias unidades, sendo que uma dessas unidades é a unidade de cuidados na comunidade, que agrega em si vários profissionais de várias especialidades diferentes que vão atuar em várias portanto, áreas da vida e do estilo de vida. A unidade de cuidados na comunidade tem portanto, uma abrangência muito grande e as pessoas normalmente aquilo que vêem mais na unidade de cuidados na comunidade são dois serviços que já são mais divulgados. São as unidades de cuidados continuados integrados, que fazem parte da Rede Nacional de Cuidados Continuados, não são uma unidade autónoma dentro dos ACES, são normalmente associadas às unidades de cuidados na comunidade, portanto são equipas e não unidades autónomas, mas que depois têm também a outra face também mais conhecida, que é a da saúde escolar e a da preparação para o parto, por exemplo. Esta resposta que nós temos nas equipas de cuidados continuados integrados é uma resposta que está ligada em rede a várias outras unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados, que essa não existia de facto até 2006. E nessa altura, quando surgiram estas equipas, as pessoas passaram a ter a possibilidade de, saindo do hospital, saberem que podem vir para casa e que, além da visitação que é possível e desejável da equipa de saúde familiar, têm uma resposta de cuidados mais intensiva, mais permanente. As equipas de cuidados continuados integrados funcionam 8 horas por dia durante os dias úteis, e, aliás, 12 horas por dia durante os dias úteis e 8 horas por dia aos fins de semana e feriados, ou seja, 7 dias por semana, e fazem os domicílios tantas vezes quantas as necessárias para a condição da pessoa. Portanto, quando alguém vem para casa depois de uma neurocirurgia, pode contar que, em termos de reabilitação, se precisar, pode ter 7 dias por semana um enfermeiro de reabilitação ou alguém da equipa de cuidados continuados integrados que vai prestar os cuidados necessários. Mas esta referenciação pode ser feita de duas maneiras, e isto penso que é importante as pessoas também perceberem
Mas, que existe, mas também como é que podem chegar lá. Luís, falamos sobre isso a seguir, se não te importas, porque ainda queria falar de um pormenor antes que tu estavas a mencionar agora, que é, muitas vezes, eu vou-lhe chamar serviços, enfim, para quem está do outro lado perceber, porque na realidade nem todas as unidades de saúde têm resposta, mas dentro do ACES, dentro da rede, do centro do agrupamento de centros de saúde, é que existe a resposta. Pode não haver na sua unidade de saúde, mas certamente dentro do seu ACES encontra a resposta, não é? Sim, porque todos os ACES a nível nacional, neste momento, têm pelo menos uma unidade de cuidados na comunidade. As unidades de cuidados na comunidade estão agrupadas normalmente para dar resposta a uma área geográfica que pode abranger todo um concelho ou apenas algumas freguesias desse concelho. E, por exemplo, no ACES em que eu trabalho, nós temos 2 concelhos bastante grandes, com múltiplas freguesias, e para abranger todas as freguesias desses 2 concelhos, temos 5 unidades de cuidados na comunidade. E, portanto, cada uma tem a sua área geográfica muito bem definida, a sua população a que dá resposta, e por isso todas as unidades de saúde familiar ou unidades de cuidados de saúde personalizados, que são as tradicionais equipas de saúde familiar, podem referenciar para a respectiva equipa de cuidados continuados integrados, que faz parte da unidade de cuidados na comunidade da sua área geográfica. Portanto, há uma resposta. Serão muito poucos neste momento no país as regiões que ainda não têm toda esta resposta integrada, mas a muito curto prazo deseja-se que de facto em todo o país seja possível encontrar esta resposta de proximidade. Às vezes pode não haver, e acontece connosco algumas vezes, uma unidade que não tem um determinado programa ou projeto, mas porque existe numa outra próxima, às vezes é possível dentro do mesmo ACES fazer uma referenciação e haver esta colaboração. Portanto, as unidades não têm que ser estanques, desde que a orgânica dentro dos ACES lhes facilite esta ligação com a população. Pois, eu fiz esta pergunta antes da outra, exatamente consciente dessa situação, porque pode efetivamente não haver a resposta de um determinado projeto, enfim, na sua área geográfica, mas certamente basta haver dentro do ACES para ser possível chegar, enfim, a essa resposta. Como queremos que as pessoas saibam como chegar à resposta, tem que perguntar como é que é feita a referenciação. Se as pessoas não entram em contacto diretamente com a equipa de cuidados na comunidade, então como é que podem chegar à resposta? Porque isso é o que importa. Exatamente. É muito simples e normalmente quando a pessoa faz uma cirurgia ou quando tem um internamento, se vai precisar de cuidados continuados, as equipas de gestão de alta nos hospitais normalmente já fazem essa referenciação, ou seja, a pessoa antes de ter a alta já está referenciada para a Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, onde estão, portanto, também incluídas as equipas de cuidados continuados e integrados. Quando não é possível ou quando não se perspectiva no curto prazo que venha a haver essa necessidade, a pessoa pode ter alta e ser enviada ao domicílio e depois ter a percepção que afinal há uma limitação que eu não tinha percebido e que agora vou precisar de cuidados que não estiveram previstos antecipadamente. Então é simples, dirige-se ao médico de família ou ao enfermeiro de família ou então até à assistente social da sua área de residência no ACES, portanto na unidade de saúde. Todas as unidades de saúde têm assistentes sociais que lhes estão afetos e pede para, portanto, que seja disputado o processo de referenciação. É um processo que, dependendo do número de vagas disponíveis nas unidades e também do número de pessoas a necessitar de cuidados, pode às vezes ter um tempo de espera, mas esse tempo de espera tenta-se sempre que seja o mais curto possível, para que a pessoa não perca muitas vezes aquela janela de oportunidade de ter uma recuperação plena, não é? E na neurocirurgia, às vezes também não esperamos sempre que a pessoa fique 100% autónoma ou 100% recuperada, mas o que se pretende é evitar que ela fique com limitações que podem ser resolvidas se houver este tipo de intervenção mais precoce e mais intensiva.
Portanto, as pessoas podem utilizar ou via hospitalar a equipa de gestão de altas e falar com o médico no momento antes da alta, ou então através da equipa de saúde familiar no centro de saúde. Portanto, normalmente isso é feito com alguma facilidade. Sendo que agora as unidades de saúde familiar têm ainda a possibilidade, com, eu diria, mais a novidade, não sendo tão nova, mas que veio trazer, eu diria, uma melhor e mais rápida resposta, que é o surgimento também do enfermeiro de família, não só da noção do médico de família, mas também do enfermeiro de família. Podem sempre contactar ou o médico de família ou o enfermeiro de família para que a referenciação seja feita, não é? Exatamente. Muito bem. Quero agradecer a ambos mais uma vez a vossa presença no programa, os conteúdos que nos trouxeram, e fica então aberta uma possibilidade, quem sabe, no futuro estarmos juntos novamente para abordar estes ou outros assuntos. Mais uma vez a ambos, muito obrigado. Obrigado e uma boa tarde. Quanto assim, mais uma vez despeço-me, lembrando que se quiser fazer uma pergunta, alguma sugestão ou deixar, enfim, alguma proposta para alguma temática que gostasse de ver desenvolvida e explanada aqui no programa, pois bem, entre em contacto connosco. O número é o número de sempre, do costume, 933, até é fácil de decorar, é 933, pois é 939291. 933 939291. Agora sim, despeço-me, voltamos-nos a ver no próximo programa, se Deus quiser. Até lá.